Paz e graça, amados irmãos. O meu nome é Adilson Rungo. Venho através dessa convidar-te a assistir essa mensagem ministrada pelo servo do Senhor, Michel Amancho, com o tema O Perdão em Cristo Jesus. Amado irmão, aprenda com ele sobre o perdão. Não aceite com que a culpa te tire da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que se confessarmos, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Então, aprenda sobre o perdão e aproxima-te diante de Deus, liberto da culpa, liberto da exigência do pecado. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém. Saudações, irmãos. Espero que a graça de Deus e a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo seja consigo. Queremos fazer um apelo ao irmão. Nós sabemos aquilo que o nosso país, assim como o mundo, está a passar. É uma pandemia e isso é algo que nós não devemos ser ignorantes, talvez por ser cristãos, talvez por dizer que Deus é conosco e quem será contra nós, talvez por se justificar de várias maneiras. Não há necessidade. A Bíblia destaca no livro de Romanos, capítulo número 13, que nós devemos ser sujeitos às autoridades, devemos ser submissos neste caso. Então, nós queremos dizer para ti, face esse tempo, nós precisamos de nos prevenir do novo coronavírus, a Covid-19, seguindo as medidas de prevenção. Devemos, quando aspirarmos, ou quando nós tossirmos, neste caso, devemos dobrar o braço no formato V, ou tapar o nariz e a boca. Neste caso, devemos sempre lavar as mãos com sabão antes de comer, evitar um lugar com muita aglomeração. Precisamos de cumprir todas essas medidas e não esquecendo também que numa situação em que vemos que um dos sintomas está a tornar-se cada vez mais real em nossa vida, sempre nos aproximar, é bom sempre nos aproximarmos a um posto médico. Amém. Graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham e a todos os cristãos espalhados pelo mundo. Amém. Eu quero agradecer a todos que vêm nos acompanhando desde o dia que iniciamos com as gravações, aqueles que estão subscritos no nosso canal e a todos aqueles que fielmente partilham as nossas ministrações. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo 75 e capítulo número 27, no terceiro versículo. Capítulo número 26, versículo 75. Diz assim a palavra do Senhor. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Capítulo número 27, no terceiro versículo. Então, Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Versículo número 4, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: nos importa? Que nos importa? Isso é contigo. Repito, versículo número 4. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Acheguemo-nos a Deus em oração. Senhor Deus,
O Senhor que conhece a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, Deus, o nosso estado espiritual, os pecados que nós cometemos, as vitórias que nós temos, a autoconfiança que nós temos, Deus, a autojustiça que nós temos, o exagero que há em nosso coração, o orgulho. Todas essas coisas, Deus, estão patentes diante de Ti. Pedimos, Deus, a Sua orientação. Queremos hoje aprender que o Senhor é o Deus que perdoa, Deus que vira a página e traz uma reconciliação em Cristo Jesus. Pedimos a Sua direção, Deus, nessa ministração. Nos ajuda nesse dia. Exalta o Seu nome. Glorifica o Seu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. No dia de hoje, nós queremos falar do perdão em Cristo Jesus. Primeiramente, eu gostaria de dizer que existem muitas pessoas que o estado espiritual em que se encontram é definido por causa da depressão que carregam, por causa de uma tristeza que eles carregam, por causa do choro que aparentemente ninguém ouve. Tudo isso causado por um suposto pecado que essa pessoa diz não conseguir superar. Eu quero te fazer entender hoje que Cristo sabe de todas as coisas e o propósito de Deus, o propósito de Cristo naquela cruz foi exatamente esse: ter um encontro futuramente na glória dele com pecadores, mas que apenas se arrependeram de seus pecados, reconheceram e foram até ele. Hoje nós queremos falar acerca do perdão. E antes de tudo, os versículos que nós estávamos aqui a ler no livro de Mateus são versículos que nos apresentam um choro de diferentes pessoas. Essas pessoas foram discípulos de Jesus, Pedro e Judas. Então, o que eu quero trazer hoje para ti? Quero dizer assim: a Bíblia diz que Jesus, sabendo de todas as coisas, ele disse a Pedro, seu discípulo: Pedro, tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro, agindo de forma emocionada, Pedro disse ao Senhor Jesus: ainda que todos se escandalizem de ti, jamais te abandonarei, jamais te negarei. Mas há uma coisa: Pedro não sabia com quem estava a lidar. E outra coisa que Pedro não sabia é que o seu coração, neste caso, o coração de Pedro, é enganoso. O coração de Pedro é perverso. E Pedro, ele preferiu ouvir aquilo que o coração dele, no momento, lhe fazia entender. Mas há uma coisa, meu irmão: o nosso coração é enganoso e perverso. Está escrito no livro de Jeremias. E uma coisa que eu quero te garantir é que nós não podemos dar ouvidos àquilo que o nosso coração comenta, aquilo que o nosso coração nos faz pensar, aquilo que o nosso coração nos faz entender, porque aquilo é algo momentâneo. O coração pensa, ou seja, as coisas passam pelo coração, e quando passam pelo coração parece que são perfeitas, parece que vão suceder daquela mesma maneira. Mas uma coisa: as coisas não sucedem segundo o que está no nosso coração. Por isso Pedro se enganou, porque Pedro pensou que a confiança que ele tinha de si mesmo, de que eu nunca vou cair, eu nunca te negarei, jamais confiarei noutra pessoa, noutra coisa, aquilo foi enganoso. Pedro caiu no seu próprio egoísmo, quis dizer, Pedro caiu na sua autoconfiança. Então, nós queremos analisar o choro de Pedro. O choro de Pedro teve 2 momentos. E o primeiro momento foi esse: esmagou o ego de Pedro. quando chora, Pedro é esmagado. O ego de Pedro
Pedro foi esmagado de tal maneira que Pedro perdeu a confiança de si mesmo. Pedro não mais ficou com aquela mentalidade de menino, de que eu posso fazer, eu consigo fazer, eu não dependo de Jesus, eu vou fazer, eu vou ajudar a Cristo. Não. O ego de Pedro foi esmagado por meio daquele choro. Naquele choro nós vemos o ego de Pedro a ser destruído. Naquele choro nós vemos Pedro a desconfiar de si mesmo. Pedro a passar a se identificar como um pecador que precisa de Deus. Esse foi o primeiro momento do choro de Pedro. Mas agora nós vamos no outro momento, no segundo momento. O segundo momento permitiu que Pedro olhasse para Cristo como o único ajudador, como o único quando fala, as palavras na qual ele proferiu vão se concretizar, como o único que quando diz uma coisa, dessa mesma maneira sucederá. Então Pedro começou a olhar para Cristo a partir daquele choro. Começou a olhar para Cristo como aquele que dá outra chance, como aquele que renova o estado na qual ele se encontra, como aquele que traz a nova esperança, como aquele que, segundo a graça de Deus, nos proporciona ambientes que só Ele mesmo quer. Então Pedro passou a se identificar como pecador, mas Pedro também aprendeu a elevar, a exaltar a graça de Deus por meio de um choro só. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa, que é impossível falar do choro de Pedro sem falar da bem-aventurança, neste caso, do Sermão do Monte, daquilo que Jesus falou, dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se nós tentamos interpretar esse versículo literalmente, vamos cair em heresias, porque isso parece que é bem-aventurados aqueles que choram, porque alguém falou para nós, alguém nos repreendeu, então quando nós choramos seremos consolados. Não, não é assim. Mas o bem-aventurado, os que choram, isso é a parte emocional dos pobres do espírito. Só chora aquele que é pobre do espírito. E nós vamos entender uma coisa: o chorar é o sentimento que nós carregamos quando nós entendemos que nós somos espiritualmente pobres. Mas aí está outra questão: como assim espiritualmente pobres? Será que aí se trata de alguém que é pobre financeiramente e ao mesmo tempo é espiritual? Não foi essa lição que Jesus trouxe no Sermão do Monte. Jesus, falando do pobre de espírito, neste caso, Jesus estava a falar de pecadores que acham a graça no Evangelho de Deus. Neste caso, especificando, Jesus estava a falar de pessoas que entendem que precisam de Deus. Meu irmão, um pobre de espírito é espiritualmente falido e moralmente insolvente, porque ele reconhece que é espiritualmente falido. Ele vai até Deus, ele não confia em si mesmo, porque ele sabe que eu espiritualmente não tenho nada, e quando ele olha para Cristo ele vê vários méritos, e aquilo lhe leva até Cristo. Então Jesus estava a falar acerca disso. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Neste caso, só aqueles que reconhecem que eles não são nada espiritualmente, porque eles, quando reconhecerem que não são nada espiritualmente, eles virão até mim, eles acharão um consolo, eles acharão um repouso, eles acharão a graça de Deus. Então é por isso que ele estava a dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito. Então, aqui falando do choro de Pedro, nós estamos a falar exatamente do sentimento que um pobre de espírito tem. Pedro se identificou como pobre de espírito a partir do momento que ele chorou. Quando ele chora, o choro dele lhe leva a esmagar o ego dele. O choro dele lhe leva a desconfiar de si mesmo, das suas expectativas. Mas o choro dele, meu irmão, lhe leva a confiar em Deus. O choro dele lhe aproxima de Deus. O choro dele lhe leva a entender que ele não pode conseguir sem Deus. Então esse é o contexto da bem-aventurança do pobre de espírito. Então, meu irmão, nós queremos dizer dessa mesma maneira que Pedro chorou. E
Pedro, quando chora, ele é ajudado pelo Senhor. Ele é ajudado pelo Senhor. Então, se nós choramos e o nosso choro nos leva a um exame daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos fazendo, e a conclusão de tudo é buscar a Deus, aí está o grande contexto. Eu deixo isso como se fossem portas abertas para o irmão aprender do choro de Pedro. Mas, meu irmão, aqui ainda no capítulo de número 27, nós encontramos um servo, Judas. Existem muitas interpretações que eu não concordo acerca daquilo que Judas fez. Muitos pensam que Judas não teve nenhuma importância com aquilo que ele fez, com a traição dele. Muitos pensam que Judas apenas sentiu um peso na consciência. Versículo número 27, a Bíblia diz, aqui no versículo número 27, diz assim: então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes. Então, a palavra aqui que eu quero destacar é que Judas trouxe as moedas arrependido. Judas chorou amargamente, sim. Judas teve remorso no seu coração, sim. Judas reconheceu que pecou contra o Senhor, sim. Mas ok, vou especificando. Meu irmão, Judas, no primeiro ponto, Judas viu o seu pecado como realmente era. Do que eu estou a falar? Por que eu digo que Judas viu o seu pecado como realmente era? Vou dar um exemplo para que o irmão entenda. Existem pessoas que, por exemplo, fornicam. E eles acham que fornicação é uma coisa que, Jesus um dia vai me perdoar, tudo isso um dia vai passar. Não, mas não foi o caso de Judas. Judas viu quão horrível é esse pecado. Judas enxergou o pecado face a face. E Judas teve uma dor por ele ter cometido aquele pecado. Isso perturbou Judas, isso é verdade. Vem escrito aqui na Bíblia, no terceiro versículo de Mateus 27. Segundo, Judas admitiu o seu pecado sem desculpas. Judas não disse, mas não, eu fiz isso porque eu queria dinheiro, eu estava pobre. Não, Judas não disse, eu fiz isso porque eu precisava de pagar as minhas dívidas. Não, Judas reconheceu que certamente pequei. Judas admitiu o seu pecado. E o segundo ponto. Terceiro, Judas fez restituição pelo seu pecado. O que ele fez, meu irmão? Judas devolveu as 30 moedas de prata. Ele resignou aquilo que ele ganhou por ter traído a Jesus. Ele disse, não quero mais, fique com elas. Judas fez isso. Mas no quarto ponto nós encontramos uma coisa. Judas isentou Jesus de qualquer culpa. Chamou Jesus de inocente. Quero lembrar, ele disse assim, traí sangue inocente. Judas disse, pequei traindo um sangue inocente. Ele reconheceu que Jesus certamente não era culpado. Jesus certamente não merecia. Jesus certamente precisava, ou seja, quer dizer, Jesus certamente não foi à cruz porque merecia. Ele não fez nada, mas tudo isso vinha por causa da natureza dele. Judas conseguiu perceber que por sua avareza ele destruiu alguém. Judas isso percebeu. Então eu quero te fazer entender assim, que Judas chorou. Judas reconheceu. Eu me ouso em dizer que em todos os níveis, para resolver um problema na nossa sociedade, Judas já teria resolvido o problema. Porque em todas as fases de arrependimento, em todos os estágios de arrependimento, Judas sentiu e provou. Mas uma coisa, há um problema que nós encontramos em Judas. Com base em tudo isso, nós vemos Judas peca e não acha esperança. Judas peca e acha que aquilo é o fim de tudo. Judas peca e acha que aquilo acabou. Judas peca e ele esquece da coisa principal. Eu quero te lembrar. Judas pecou
esqueceu do propósito de Jesus vindo na terra, que era de morrer para pecadores como ele, que era de trazer uma reconciliação daqueles que não são sãos, mas daqueles que são injustos. Judas esqueceu que Jesus veio para trazer a reconciliação entre um Deus santo e um povo injusto, e um povo que não merecia. Então nós encontramos o erro em Judas. Judas provou todas as dimensões, tudo bem, mas Judas não olhou para Cristo como aquele que perdoa. Judas não olhou para Cristo como aquele que possui a graça, que é capaz de nos renovar, de nos trazer uma nova identidade. Judas não olha para Cristo como aquele que é capaz de solucionar o nosso pecado. E esse é o contexto que eu trago o perdão hoje. Existem pessoas que estão nesse estágio, como Judas. As pessoas só procuram resolver os seus problemas como humanos apenas. Procuram resolver os seus problemas, o seu pecado em particular, como quem tem vício de fumar, por exemplo, como quem tem vício de beber. A pessoa se esforça para fazer aquilo, mas a pessoa carrega um peso na consciência, pensando que Deus julgará, e com base nesse peso na consciência, ele acha que é tudo, ele acha que é o fim. Mas eu quero te lembrar que Deus perdoa. Judas esqueceu exatamente desse ponto, mas hoje eu quero ministrar para ti essa verdade. O Senhor Jesus conhece as nossas fraquezas. O Senhor Jesus é capaz de nos perdoar. O Senhor Jesus nos perdoará. O Senhor Jesus perdoa ímpios e pecadores. Deus não perdoa na perspectiva de homens. Deus perdoa numa outra dimensão, numa outra perspectiva. Que perspectiva é essa em que nós encontramos o perdão de Deus? Deus perdoa como ninguém jamais perdoou. O que eu vou dizer aqui? O perdão em Cristo Jesus está contido no amor de Deus. Para nós contemplarmos, para nós entendermos que Deus certamente perdoa, nós devemos ter a verdadeira noção do amor de Deus. Então, o perdão em Cristo Jesus está contido no amor de Deus. E o perdão em Cristo Jesus nos leva a reconhecer, ou seja, nos leva a provar a misericordiosa reconciliação. Quando nós apreciamos em Coríntios, capítulo número 5, nós encontramos uma coisa, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo uma realidade. Ele diz assim, ele diz que isso não vem de nós, mas vem de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Mas por que Paulo diz isso? Eu quero te lembrar que Paulo ali estava a falar de porque nós estamos em Cristo, somos novas criaturas e as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então o que nós encontramos ali? Nós encontramos dentro desse versículo o amor de Deus, encontramos nesse versículo a reconciliação em Deus, encontramos nesse versículo um atributo de Deus que até hoje é difícil de considerar, que é a misericórdia. Deus é misericordioso. Então, meu irmão, eu quero te chamar a atenção. Nunca mais pense que o seu pecado tem poder de tal maneira de te arrastar para o inferno, não trazendo uma solução, ou seja, de te deixando excluído da esperança que Cristo nos traz, nos trouxe e até hoje nos traz. Meu irmão, então é isso que nós queremos dizer. Quando nós apreciamos a Bíblia Sagrada no livro de Isaías, capítulo de número 53, nós encontramos algo maravilhoso lá. Nós encontramos um Deus justo, um Deus santo, precisando satisfazer a sua justiça. Nós encontramos um Deus poderoso, esse Deus com planos de satisfazer a sua justiça. Mas o que esse Deus faz? Esse Deus pega o seu filho, esse Deus morre o seu filho. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que foi do agrado dele morrer o seu filho amado. Mas eu quero fazer entender que isso tudo não foi somente uma cena, não foi somente um teatro, não foi somente um acontecimento por ser registrado, mas tudo isso teve um propósito, para que
que haveriam pecadores que iam confiar no Filho dele. Haveriam pecadores que por meio desse sacrifício, por meio disso que eu estou fazendo, o meu filho, esses pecadores acharão graça. E eles terão esperança, não apenas esperança, eles serão perdoados, eles terão uma reconciliação comigo. Eu lhes chamarei de filhos e eles me chamarão de pai. É isso que Deus estava a prever. Por detrás de Isaías 53, nós encontramos várias maravilhas que só podemos encontrar no coração de Deus. Por que você acha que Deus não pode te perdoar? Por que você acha que Deus não pode se compadecer de ti? Por que você acha que Deus não tem uma solução para o seu pecado? Por que você acha que o seu pecado é tão grave do que aquilo que Deus fez na cruz de Calvário? Meu irmão, Jesus pode trazer uma reconciliação. Não há melhor coisa do que estar no reino dos céus. Mas antes de tudo, nós precisamos de reconhecer que nós não podemos vencer o nosso pecado por nós mesmos. Precisamos de olhar para Cristo como o nosso único refúgio. Olhar para Cristo como a nossa fortaleza. Como o único que pode nos salvar. Meu irmão, agora aqui eu quero dizer uma coisa. Perdão significa fim da exigência. Mas irmão Michel, eu não estou a entender por que é fim da exigência. Eu vou te explicar. O perdão é o fim da exigência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas quando entra o perdão já não há mais morte. A Bíblia diz que os pecadores, os injustos e infiéis, os cruéis, os criminosos, os feiticeiros, os mentirosos, todos esses, os fornicadores, os adúlteros, a parte deles será no inferno, sim, mas quando entra o perdão, não mais. A exigência de tudo isso tem um fim, tem um limite, que é o perdão. Nós precisamos de provar o perdão de Deus. Nós precisamos de mergulhar no perdão de Deus. Nós precisamos de estar envolvidos e conscientes daquilo que Deus pode fazer. Entenda, meu irmão, que Deus pode perdoar. Então, qual é outra coisa que nós queremos dizer? Se Deus perdoa, se nós de fato queremos ser perdoados, há uma outra realidade. Que realidade é essa? A realidade é que se Deus, Ele é maravilhoso para nos perdoar, então nós também precisamos de perdoar. A Bíblia Sagrada no livro de Colossenses nos traz uma lição, dizendo que da mesma forma que Ele nos perdoou, nós devemos suportar os nossos irmãos. Nós devemos transmitir a natureza do perdão que nós queremos e que nós já tivemos, também perdoando os outros. Nós devemos perdoar as pessoas, não por aquilo que elas merecem. Devemos perdoar as pessoas, não porque um dia nós também vamos falhar contra elas. Devemos perdoar as pessoas, não porque nós também um dia vamos precisar do perdão delas. Nós devemos perdoar as pessoas porque nós entendemos o perdão de Deus. Nós devemos perdoar as pessoas porque nós entendemos que Deus é suficientemente misericordioso, que Deus é suficientemente glorioso, e Ele nos basta. E por Ele nos bastar, o perdão dEle nos é suficiente. E as ofensas que nós colhemos das outras pessoas, nós vamos acumular em nosso coração e vamos perdoar. Porque nós vamos comparar aquilo que as pessoas nos fizeram e aquilo que Jesus Cristo padeceu na cruz de Calvário. E nós vamos entender que Cristo sofreu mais do que nós estamos a sofrer com as injustiças que nós vemos ou que nós participamos com as ações das outras pessoas. Isso vai nos levar a perdoar. Meu irmão, nós precisamos de perdoar as pessoas.
Da mesma forma que Jesus Cristo nos perdoou. Da mesma forma que Jesus Cristo nos perdoa. E de abrir aqui 1 de João. Estamos para terminar. Primeira de João, capítulo de número 1. 1 de João, capítulo de número 1. 8º versículo e 9º versículo. Nós queremos falar acerca de duas naturezas, ou de dois grupos de pessoas. Algumas pessoas mais orgulhosas, algumas pessoas mais que se acham santas, se acham perfeitas, se acham excelentes. O que essas pessoas dizem de si mesmas? Essas pessoas dizem que desde que elas se converteram, elas evitam falhas, elas evitam erros, por causa desse conceito errado, satânico que elas têm, elas acabam tendo uma grave falha daquilo que é a natureza de um cristão, daquilo que deve ser o caráter de um cristão. Elas pensam que por Jesus dizer que nós não deve habitar nenhum pecado em nosso corpo mortal para não voltarmos a servir a carne, como vem escrito no livro de Romanos, por exemplo. Essas pessoas acham que por causa deste versículo nós somos pessoas que não pecam, nós somos pessoas que não podem confessar porque não falham. Mas eu quero fazer entender uma coisa. O que João está a trazer aqui no 8º versículo, João está trazendo a seguinte realidade: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade, quis dizer, e não há verdade em nós. Em outras versões, por exemplo, na versão King James, vem e a verdade não está em nós, a verdade não habita em nós. Então, primeiro grupo, eu quero trazer uma realidade para essas pessoas que acham que dificilmente pecam, só falham porque aquela coisa. As pessoas já vêm com aquele conceito que nós pecamos por acidente, que nós pecamos, sei lá, não sei. Então, por causa disso, as pessoas esquecem que pecado é o fruto, da manifestação, a expressa vontade de Deus. É o fruto, quis dizer, da rebelião, a expressa vontade de Deus. Pecado do grego é armatia, que significa errar o alvo. Se nós tropeçamos numa palavra dita por Jesus, nós estamos a pecar, nós estamos a falhar. E a realidade que João está a ministrar aqui é essa: que se nós dissermos que nós não pecamos, se nós dissermos que nós não falhamos, se nós dissermos que nós não erramos, se nós dissermos que nós, de uma certa forma, confundimos as perspectivas, se nós dissermos que de uma certa forma não nos corrompemos em interpretar mal um versículo, nós estamos a nos enganar. Porque isso é a natureza do homem, porque isso é a natureza de um ser humano. Nós vamos falhar, nós vamos pecar. Então, se nós dizemos que não pecamos, nós enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E a verdade não está em nós. E se a verdade não está em nós, nós não fazemos parte do reino de Jesus, do reino celestial. Segundo, eu quero falar para essas pessoas que entendem, como Pedro, que eles pecaram e eles precisam de alguém para lhes ouvir. Eles precisam de uma nova chance. E eles precisam de uma reconciliação. E eles precisam de uma restauração. Eles precisam de um renovo, meu irmão. E eles precisam de uma renovação. Eles precisam de ser lavados novamente. Eles precisam de entender mais um pouco para voltar a fazer. Que eles entendem que eles fizeram não saiu bem, mas eles querem voltar a fazer. Eu quero falar para ti que a Bíblia diz assim: se nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Aqui está a boa nova: Ele não apenas nos perdoa, mas Ele também nos purifica. O perdão nos garante, como eu vinha dizendo, a reconciliação com Deus. Então, meu irmão, é isso que nós estamos a dizer.
Nós precisamos dessa realidade. Nós precisamos dessa realidade em Cristo Jesus. Eu quero te agradecer por ter nos acompanhado. Eu confesso que sinto-me muito alegre por compartilhar contigo essa realidade. Eu quero dizer que Jesus perdoa. Jesus perdoa pecadores. Jesus traz uma solução para um nó amarrado, não sei, 1000 vezes se calhar. Traz uma solução para pecados graves. Então, meu irmão, por favor, vamos nos refugiar a Ele. Ele é o Cristo, é o nosso Redentor, o nosso Pai. Quero terminar trazendo uma lição que Deus trouxe aos seus discípulos. Jesus falou acerca de um filho pródigo, um filho que se achou crescido. Na sua ignorância, ele foi, pediu a sua herança ao seu pai. Ele foi, gastou a herança de várias maneiras. Mas o filho, de uma certa forma, num dado momento, gastou tudo e ele lembrou-se do pai. Ele voltou para o pai e o pai o recebeu. E quando o pai o recebe, não apenas o recebe, mas se alegra primeiro com a presença dele, se alegra por ele ter entendido que o que ele mais precisava não era herança, mas era de ouvir o seu pai. Se alegra também de tal maneira que faz banquete pela vinda do seu filho. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus Cristo, quando escreve parábolas, Jesus Cristo não escreve a fim de nós interpretarmos fora do pensamento dele escrever estas parábolas. Jesus escreve essa parábola à luz de uma realidade, à luz de que quando uma alma ganha no reino dos céus, há alegria. Então Jesus faz entender os seus discípulos, por meio dessa parábola, a alegria que o reino dos céus tem quando alguém se arrepende. Neste caso, quando alguém se arrepende e recebe o perdão e tem a reconciliação com Deus Pai. Então quero dizer assim, meu irmão, arrependa-se e terás a reconciliação com Deus. Você vai gozar eternamente com o Senhor Jesus, apenas por causa dessa ação. Arrependa-se e confia nele. Amém. Alegro-me tanto e quero glorificar a Deus por tudo. Feche os seus olhos. Pai Celestial, queremos te glorificar, Senhor. Queremos te bendizer. Queremos te entronizar. Senhor Deus, aqui estou eu, assim como aqueles que nos acompanham nesse momento. Oh Deus, nós carregamos, Senhor, graves pecados, alguns ocultos, alguns não ocultos. Mas nós queremos diante do seu trono reconhecer que nós somos falhos, Jesus, que nós precisamos da sua graça, que nós precisamos do seu perdão. Nós aprendemos hoje, Senhor Deus, que o perdão é o fim da exigência. Oh Deus, se o perdão intervir naquilo que o pecado, Senhor Deus, me remete, jamais, Senhor, estarei naquele lugar de densas trevas, Deus, mas estarei consigo. Eu hei de provar a sua reconciliação por meio do seu perdão. Oh Deus, perdoa, Senhor, a todos aqueles que nos acompanham, aqueles que acham, Senhor Deus, que o fim de todas as coisas já chegou em suas vidas. E essas pessoas, Senhor Deus, não estão conscientes da sua esperança, não estão conscientes de que o Senhor perdoa.
E nós queremos orar hoje e exaltar o Seu nome, glorificar o Seu nome, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida-nos e guarda-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.